Olá, condutores da Dimacol. Vamos falar um pouco hoje sobre padrão de condução Dimacol. O que é isso? Esse padrão ele é balizado em 3 pilares: segurança, atendimento e produtividade. O padrão Dimacol de condução ele tem segurança, claro, atendimento, produtividade. Essa produtividade ela também tem dois fatores peculiares à produtividade, que é gestão do caminhão e economia de combustível. Nós vamos falar aqui sobre cada item desse separadamente. Por que segurança vem em primeiro lugar? Porque a sua vida é mais importante. Então você, na forma sua de conduzir o veículo, tem que ser prioritariamente baseado em segurança. Afinal, você tem que ir e voltar, fazer a sua entrega e voltar para a sua família, para o seu emprego, para a empresa, tá bom? Então, segurança em primeiro lugar. Qual o objetivo disso? Salvar vidas, a sua, a de terceiros, né? Então isso tem que ser, na hora que você entrar no seu caminhão para iniciar uma viagem, a primeira coisa que tem que vir na mente é sua segurança. E para você conduzir o veículo com segurança, você tem que ter 2 atitudes: andar com previsibilidade e distância de segmento. Previsibilidade é você prever o que vai acontecer na pista, é você estar com a visão mais à frente, não só a 50, 100 metros, até enquanto sua visão alcançar. Essa previsibilidade é o quê? Vai evitar que você se envolva em um acidente, numa pista estreita, cheia de buraco, à noite, você tem que expandir essa previsibilidade, então você tem que andar com essa previsibilidade aguçada. Você tem que estar sempre esperando que algo vá acontecer e você tem que ter o plano B. O que acontece? Se eu estiver numa curva e vier um carro em sentido contrário na contramão, o que eu devo fazer? Isso tem que ter em mente. E distância de segmento. O que é distância de segmento? É a distância que você deve aguardar de um carro que à sua frente para o seu. E que distância é essa? Qual é a distância ideal? Aí é que está a variável, porque ela depende de vários fatores. Então, sua distância de segmento é o quê? É a distância sua de parada mais 10 centímetros para você não bater no seu obstáculo. Só que a distância de parada ela é dividida em distância de frenagem e distância de reação. E essas é que contém várias variáveis, tá? Distância de reação e distância de frenagem. A distância de frenagem depende de várias condições: velocidade, condições da via e tipo, situação do freio e do seu veículo, visibilidade, peso e tipo de carga, capacidade de reação do motorista, ou seja, você está concentrado ou não. Então tudo isso vai depender vai variar a sua distância de frenagem. E a distância de reação é o quanto você está concentrado. Se eu estou concentrado, fazendo uma viagem tranquila, sem sono, sem cansaço, eu tenho um tipo de concentração. Se eu estou fazendo uma viagem cansado, sem a atenção necessária, meu tempo de reação é maior. Então, por isso que minha distância de segmento tem essa variável. A gente dá algumas dicas, uma dica prática aqui. Como é que você está conduzindo seu veículo? Como é que eu sei se eu estou conduzindo o meu veículo no padrão Dimacol, ou seja, obedecer a distância de segmento? Pega um ponto fixo na pista, uma placa, uma árvore, uma cabeceira de ponte. Se você estiver em um automóvel, você vai contar de 51, 52. Essa é a sua distância de segmento. Se você passou por esse ponto fixo, deu tempo de você contar 51, 52, você está andando praticando a distância de segmento correta. Se você estiver em um caminhão, truque, toco e truque, você tem que aumentar isso, porque seu veículo é maior, mais pesado, então você vai contar de 51 até 54. Se você estiver num veículo articulado, uma carreta, por exemplo, você tem que aumentar isso até a 56. Por quê? Isso vai justamente a distância que você vai ter para percorrer todas essas variáveis que nós falamos, tá? Por que isso? Um exemplo aqui, um veículo a 60 km por hora, ele precisa de 72 metros para parar. Por quê? Porque na hora que eu percebo, o tempo que eu levo para perceber, eu levo 1,5 segundos.
meu tempo de percepção. Eu já gastei 1,5 segundo, eu já percorri 25 metros. Meu tempo de reação, ou seja, eu percebi o problema e vou reagir. Vou frear, vou desviar do buraco, vou fazer... Eu levo 0,75 segundos. Então, o que acontece? Eu já andei 12 metros se eu estiver rodando a 60 km por hora. E minha distância de frenagem? 35 metros, e isso em condição normal. Tá? O outro exemplo, 70 km por hora. A mesma coisa, você vai andar 30 metros por segundo, 30 metros em 1,5 segundo, mais 15 metros, mais 58 metros para você frear. Ou seja, 103 metros. E eu andando a 80 por hora, eu preciso de 125 metros para parar. Então, por isso, essa importância de você praticar a distância de segmento. É você praticar previsibilidade e distância de segmento. Se você praticar esses dois itens na sua totalidade da sua viagem, você vai estar no padrão de McCall e trabalhando com segurança. Eu deixo aqui 5 hábitos para você mudar, caso você já não tenha. Distância de segmento. Você tem que ser, principalmente se você estiver dirigindo à noite com um carro mais pesado, numa rodovia cheia de buracos, sem acostamento, você tem que praticar sua distância de segmento aumentada. Previsibilidade expandida, o que é? Você aumentar realmente sua atenção na rodovia. Você está antecipando os acontecimentos. Você está vendo lá na frente. Se um carro vem ultrapassando, o outro na contramão, você tem que segurar, dar seta que você vai para o acostamento, sinalizar que você vai diminuir a velocidade. Disciplina com velocidade, tenha muito cuidado nisso. Acabamos de falar quantos metros você percorre em determinada velocidade. Então, se você tiver 60, 80, 100, cada velocidade dessa vai ter um tempo maior de parada. Então, pense nisso. Desaceleração planejada. O que é isso? É você prever, se você trabalha com a previsibilidade, você consegue fazer essa desaceleração planejada. Porque você está antecipando o acontecimento. Eu estou vendo um semáforo lá que está fechando, por que eu vou acelerar até em cima do semáforo, ou em cima do redutor de velocidade? Eu preciso ter essa desaceleração planejada que você vai ajudar na manutenção e na economia de combustível. E por fim, não menos importante, o checklist pessoal e do veículo. Eu vou viajar, como é que está a minha documentação, como é que está a documentação do carro, como é que está as notas fiscais, estão todas inseridas no veículo? Como é que está esse checklist? Durante a viagem, o carro aconteceu algum problema, eu tenho que relatar isso no meu documento lá de checklist. Para quê? Para que seja passado isso para a oficina e a oficina seja resolvido. Aqui eu vou falar alguns vícios de condução. Uma dica para você eliminar algum vício é eliminar um por semana. Não adianta você pegar 4, 5 vícios relacionados aqui e falar assim, segunda-feira eu vou tirar todos. Engano seu, você não consegue. Então, sinalizou algum vício aqui que você pratica na sua condução, você vai sinalizar um por semana ou um a cada 15 dias. Eliminei um, passa para o outro. Primeiro vício, distração. Esse é um dos principais itens de causa de acidente no trânsito. É distração com o celular, distração com um colega, com colega de carona, distração com o próprio trânsito, certo? Então, procure eliminar esse vício. Segundo, pressa e impaciência no trânsito. Se você tiver pressa e impaciência no trânsito, o trânsito não vai fluir mais rápido. Pelo contrário, vai ficar mais estressante, você vai perder a concentração. Então, pegou um trânsito congestionado, tenha paciência, meu irmão, porque ele não vai fluir mais rápido só porque você está com pressa. Cinto de segurança, isso é básico, tá? Usar o cinto de segurança. Uso do farol alto. É comum, às vezes, na ultrapassagem, no ultrapassagem de um carro pelo outro, e você dá um sinal, o motorista fica com o farol alto, você dá outro sinal, e aí o que nós fazemos como condutor? A gente vai e dá o farol alto também. E naquele momento são dois cegos, um passando pelo outro. Então, por mais que a gente seja levado a revidar, nós temos que evitar isso. Pelo menos, se ele está com o farol alto, pelo menos é só você que não vai estar enxergando a pista. Pelo menos ele vai estar te enxergando. E se você aplica o farol alto também, são dois que passam um pelo outro sem enxergar. Tá bom? Fica essa dica. Não usar seta para mudar de direção. Isso é um fator que acontece, é a causa de muito acidente. Você sai de uma faixa para outra sem sinalizar e alguém vem e bate em você.
Dirigir com o braço para fora da janela, às vezes é um hábito, um vício que vem lá de trás, e você, a medida, o padrão de McCall exige que você ande com as duas mãos no volante. Por que isso? Porque você vai estar apto e seguro para ter reação mais rápida. Você conduz, se você precisar desviar de um buraco, de um animal, então você está com as duas mãos no volante e isso acontece, a reação sua é mais rápida. Rodar com velocidade acima do permitido. Isso jamais, porque lembre-se da distância de segmento. Quanto mais velocidade eu rodo, mais distância eu tenho para parar. Eu levo para parar. Então tenha cuidado com isso. Realizar a ultrapassagem em faixa dupla. Tenha muito cuidado, porque além da multa de quase R$2.000, você pode provocar um acidente e ferir você e terceiros. Não usar a terceira faixa quando disponível. Sempre quando disponível, dê passagem para o outro. Porque se você está lento, o outro carro está mais rápido, dê passagem. Às vezes o outro carro, o colega está vazio, você está carregado, dê passagem, deixe ele embora. O trânsito vai fluir mais rápido e termina não engarrafando se você tiver ficado no meio da faixa. Dirigir sem previsibilidade. Falamos aí atrás um pouquinho sobre previsibilidade. Você tem que andar, conduzir o seu veículo com previsibilidade, você prevendo o que vai acontecer. Se um animal está lá encostado na pista, você tem que prever se esse animal vier para o meio da pista. Eu não posso estar na mesma velocidade que antes. Eu tenho que já reduzir minha velocidade, verificar para onde é que eu vou desviar o carro, se eu precisar frear de imediato. Então isso é você dirigir com previsibilidade. Andar colado no veículo da frente. Às vezes a gente pega um motorista com perfil agressivo, que ele fica o tempo todo colado no veículo da frente. Ou seja, não praticando a distância de segmento. E no momento de parada, ele vai com certeza bater no veículo da frente. E o uso do celular ao dirigir. Isso aí representa hoje 32% dos acidentes que são causados por distração no celular. E aí nós terminamos essa parte de segurança. Vamos falar um pouco sobre outro padrão de McCall de condução, é o atendimento. O atendimento, que é o atendimento do nosso cliente, porque o nosso cliente ele é mais importante. A razão de nós estarmos na DIMACOL é feito pelo cliente. Se a DIMACOL amanhã passar a não ter cliente, a DIMACOL fecha. Qualquer outro comércio. Então, o meu emprego, o seu, todo o grupo depende do atendimento que nós damos. E o atendimento, a gente precisa se perguntar quem é meu cliente. O cliente, nós não temos só o cliente externo, o cliente que faz a compra na DIMACOL. Nós temos também o cliente interno, que é o quê? Quando você viaja, que vem prestar uma conta, que está prestando conta ali, você está prestando uma conta a seu cliente DIMACOL. Porque você presta um serviço para a DIMACOL. Você é registrado pela CLT, mas você está prestando um serviço à DIMACOL e a DIMACOL está te pagando. Então, quando eu presto conta ali, a DIMACOL nesse momento está sendo um cliente meu. Eu estou prestando o serviço, eu peguei a carga para entregar, fiz as entregas e estou prestando a conta que eu entreguei e tudo correu bem. Então, nesse momento, a DIMACOL é um cliente meu. Quando você sai para entregar a mercadoria, o cliente lá externo é um cliente seu e da DIMACOL. E naquele momento você está com a bandeira da DIMACOL vestida e qualquer constrangimento, qualquer problema que der, você está envolvendo o nome de DIMACOL. Então nós temos que ter esse cuidado. O atendimento do cliente diz respeito ao bom relacionamento. Qual é a dica que eu dou? Sempre que vocês fizerem entrega num cliente, procure ter um bom relacionamento com o recebedor. Nem sempre é o proprietário, é um funcionário. E se você não tiver um relacionamento bom com esse funcionário, toda vez que você for entregar, ele vai criar um problema. Então procure ter relacionamentos bons com o cliente, com o funcionário, com o recebedor, com o conferente, para você fazer o quê? Ser produtivo na sua entrega. Porque afinal, nós estamos tendo alguns cuidados com os clientes. Como é que tem o foco no cliente? O cliente sempre será a pessoa mais importante para a empresa, não tem jeito. A razão de existir a empresa é o cliente.
O cliente não depende de nós, nós é que dependemos dele. Claro, isso é fato. O cliente não é interrupção do nosso trabalho, é razão da existência do nosso trabalho. Nós não estamos fazendo um favor em servi-lo. Ele é que está fazendo um grande favor e nos dá a oportunidade de servi-lo. Claro, se você está fazendo a entrega lá, ele que está dando uma oportunidade de comprar na Dimacol. Por isso eu preciso ter esse atendimento, ter esse relacionamento amigável com o cliente. Quanto mais esse relacionamento for estreito, for amigável, mais rápido, mais produtivo eu vou conseguir fazer a entrega para esse cliente. E aqui eu deixo são 7 pecados no atendimento: apatia, demora, tratamento frio, insensibilidade, desinformação, desrespeito e ignorância. Então, padrão Dimacol não pode aceitar esses pecados. Se você tem algum desse, procure eliminá-lo, porque o padrão Dimacol não aceita esses defeitos no atendimento. Produtividade. Que produtividade? O novo perfil do motorista hoje as empresas exigem um motorista mais cuidadoso, um motorista que pratica direção defensiva, um motorista econômico, e não só econômico em questão de combustível, é econômico na manutenção do veículo, no desgaste do veículo, na questão de sinistro. O motorista não tem sinistro, que hoje encarece muito a parte de seguro, a unidade fica parada, dá prejuízo imenso à logística. Atende bem um cliente, conhecimento técnico. O que é isso? Você pega um caminhão e você não conhece esse caminhão, procure ter o mínimo de conhecimento. Como é que regula um freio, quando é que pode regular, como é que libera uma cuíca, uma válvula, uma câmara de freio. Barulhos, aconteceu um barulho diferente no carro, procure saber o que está acontecendo. Então esse conhecimento técnico, o básico, é um padrão Dimacol exigido. Ter iniciativa, tá? Trabalho em grupo, postura profissional, conhece tecnologia, o mínimo de você saber abrir um aplicativo, porque hoje as entregas estão sendo feitas através de aplicativo. Então, cada dia isso é mais exigido. Pontualidade e seja produtivo. E aí eu pergunto, quais são as suas ações que deixam você mais improdutivo? Por exemplo, paradas desnecessárias. Programe as suas paradas. Você sai daqui da Dimacol, de Caculé, chega ali em Biaçucê, você para 10 minutos, você chega no Pancadão, você para mais 15, você chega em Brumado, você para mais 15, ou seja, no final do dia você está sendo improdutivo. Então programe suas paradas. E depois que você para lá 15, 20 minutos, você quer apertar o pé, mandar com velocidade a mais com excesso de velocidade, mais do que o permitido, e aí você desgasta, tanto você foi improdutivo, como você desgastou mais a máquina. Quebras que podiam ser vistas no checklist. Quantas vezes você já parou quebrado na estrada? Será que essas falhas não poderiam ser vistas no checklist de quem fez a viagem no carro e detectou para a oficina resolver? Se eu relaciono uma falha dessa e eu pego o carro tá novamente com a falha, coloque para a logística. Olha, já é a segunda, terceira vez que eu estou reclamando da falha desse veículo. Por quê? Isso vai fazer com que a gente apure mais e evite esses problemas. Produtividade. Qual o segredo da boa gestão, da produtividade? É fazer mais e melhor com menos. Isso é produtividade. Desperdício de tempo, desperdício de pneu, combustível, ganho ambiental, etc. Isso são você trabalhar com produtividade. Se você desperdiça seu tempo, você está sendo improdutivo. Se você desperdiça pneu, gasta mais combustível, você está sendo improdutivo. Então, qual é a minha situação atual hoje? Qual é a minha produtividade? Qual é a minha média? Eu tenho que fazer sempre melhor. Então, essa questão de produtividade, você tem que fazer melhor cada viagem. Comece a monitorar. Pare de pensar que é só uma exigência da empresa. É uma evolução profissional. Você tem que sentir o orgulho de falar assim, não, eu sou produtivo. Meu carro quebra pouco porque eu ando com cuidado, eu consigo fazer a média exigida pela empresa, faço as entregas no tempo certo. Isso é ser produtivo.
Consumo de combustível. E a parte de consumo de combustível hoje é uma parte mais exigida em todas as empresas, porque um custo é o primeiro item que vem na planilha de custo. Então, eu preciso ter essa atenção redobrada em relação ao consumo de combustível. E nós vamos falar alguns vícios e novos hábitos que nós devemos adquirir para quê? Para praticar a condução padrão de Macaul. Novamente, eliminar um vício por semana e criar um novo hábito por semana. Vamos falar sobre vícios primeiro. Primeiro vício, descansar o pé na embreagem. Você danifica todo o sistema de embreagem, disco, platô, colar e termina aumentando o custo de manutenção. Mão na alavanca de câmbio. Eu vejo às vezes motoristas falando assim, eu descanso a mão na alavanca de câmbio eu aprendi a dirigir desse jeito. Você termina danificando a caixa de marcha. Quando você escora a mão na alavanca, a engrenagem lá, os garfos da engrenagem ficam forçados e você danifica a caixa de marcha prematuramente. Não usar cinto, repique do acelerador. Aquele velho hábito, na hora de mudança de marcha, você dá 2, 3 repiques do acelerador. Você está gastando combustível desnecessário. Segurar o veículo em rampa com meia embreagem. Você para, às vezes, num semáforo, ou às vezes para esperar alguém, ou às vezes no ladeiro, e você fica lá dando meia embreagem 1 minuto, 2 minutos, e isso danifica todo o sistema de embreagem. Não usar os freios auxiliares. Você vai descer uma serra, você tem que usar os freios auxiliares, o freio motor. Porque isso se você não usa, você termina sobrecarregando o freio de serviço, ou seja, as lonas de freio, os tambores. E é comum às vezes você descer no final de uma serra, tá lá o veículo pegando fogo nas rodas, esquentando, perdendo o freio. Por quê? Quando você superaquece a lona, o seu freio perde eficiência. Então, se o seu carro estiver equipado com freio motor, use sempre o freio motor. Troca a marcha sem embreagem. Isso antigamente era uma habilidade, hoje é um defeito, é um vício. Todo carro com caixa de marcha sincronizada não precisa você passar a marcha sem pisar na embreagem. Ou seja, é obrigatório você pisar na embreagem, justamente para frear as engrenagens, para você poder fazer o engate correto. Girar o volante com o veículo parado, principalmente se o carro estiver muito pesado na dianteira e você vai fazer uma manobra, procure fazer essa manobra, girar esse volante com o veículo em movimento, porque quando você faz isso com o veículo parado, você força todo o sistema bomba do hidráulico, setor, embuchamento, pneu. Então procure, se tem esse vício, procure eliminar. Puxar manete de freio de estacionamento antes da parada do veículo, outro vício que acaba com a manutenção do carro. Acaba o quê? Com mola e diafragma da cuíca. Você tem que parar o carro, depois que parou o carro, velocidade zero, você vai lá e aciona o manete. Pisar no freio a todo momento. Novamente vamos falar sobre previsibilidade. Então, se você não tem previsibilidade, se você não pratica a distância de segmento, você vai estar pisando no freio e acelerando o tempo todo. Se você tem um perfil agressivo de condução, você vai estar sempre usando isso. E isso você gasta freio e combustível. Acelerações bruscas. Ao deslocar o veículo carregado, eu vou usar uma marcha a sair de primeira, depois segunda, depois terceira. Eu tenho que ser o mais suave possível, porque é nesse momento que o motor vai exigir mais força, dispensar mais força para deslocar o veículo. E aí, nesse ponto, eu gasto mais combustível. E andar colado no veículo da frente, que já falamos sobre se você praticar distância de segmento e andar com previsibilidade. E, então, esses são os vícios de condução que você deve eliminar para entrar no padrão de Macaul de condução. Aqui vamos falar um pouco de habilidades. Habilidades essas que fazem parte da condução padrão de Macaul. Velocidade constante. Limite de velocidade, ou seja, eu tenho que obedecer o limite de velocidade permitido pela empresa e pela pista. E aí esse limite de velocidade varia muito, depende da situação da pista,
se é noite, se é dia, se está chovendo, se está seco. Tudo isso eu tenho que me preocupar em relação ao meu limite de velocidade. Checklist diário. Eu preciso fazer checklist do veículo. O veículo, eu estou rodando com o veículo. O que apareceu? Apareceu um barulho diferente, apareceu alguma irregularidade no veículo, eu tenho que anotar. Porque se eu deixar para anotar só no final da viagem, uma semana depois eu saio para uma viagem segunda-feira e volto sexta, de repente aconteceu alguma coisa, só foi uma vez, aconteceu, e eu não anotei, e eu chego aqui e eu esqueço. Então eu tenho que anotando isso. Qualquer problema que tiver no veículo, eu tenho que anotando para chegar aqui e eu passar para a oficina. Uso racional do freio de serviço. Ah, não é para usar o freio? Não, é para usar. Mas se eu uso o freio racional, o que é isso? Eu uso o freio motor, eu desço uma serra, por exemplo, numa marcha forte. Eu vou estar usando o freio de serviço racionalmente. Eu não vou estar superaquecendo o freio. E isso vai me dar mais eficiência. Frenagem planejada. Eu preciso praticar essa frenagem planejada. Eu preciso prever o que está acontecendo lá na frente para mim conseguir parar o veículo, não de forma brusca, desaceleração suave até chegar no momento do obstáculo. Previsibilidade, usar os freios auxiliares, falamos aqui um pouco, usar o freio motor sempre que possível. Praticar distância de segmento, é a minha habilidade. Aceleração gentil, menos marcha lenta. E hoje, principalmente hoje, o consumo de combustível. Se você tem um veículo até 300 cavalos de potência, esse veículo gasta por hora até 2,5 litros de diesel. Se você está num carro, por exemplo, num cavalo mecânico com 400 cavalos acima, chega até 5 litros um caminhão com 500 cavalos. Como é que eu deixo uma hora ligado? Ah, eu deixo 10 minutos aqui, dá uma hora, paro no posto, deixo mais 10 minutos, mais 10 minutos, chega no final do dia, eu deixei uma hora ligado. Isso representou 5 litros de combustível se eu tiver num carro de 500 cavalos. Se eu tiver num baú, que é a nossa frota maior aqui, vai gastar 2,5 litros, de 2 litros a 2,5 litros. Isso representa, gente, no final do ano aí, um custo de R$6.000, R$6.500 por veículo. Se você multiplica isso vezes 10, vezes 100 veículos, olha o valor que nós temos. Pular marcha. Caso eu possa pular marcha, pode. Desde que na hora que você pule marcha, você não deixe o cardan bater. Então, eu saio de primeira, segunda, o carro está, principalmente se o carro estiver vazio, eu posso esticar uma segunda, é uma reta, já um declive pequeno, eu posso esticar uma segunda e vem botar uma terceira, eu boto uma quarta. Posso fazer isso sim. Usar a faixa verde, o RPM. O que é isso? É trabalhar na faixa verde do seu ponta-giro. E trabalhar no ponto extra econômico é o quê? Quanto mais tempo você trabalhar no meio da faixa verde, ou seja, o seu ponteiro de ponta-giro estiver na faixa verde, mais econômico você vai estar. Falo aqui um pouco sobre danos causados por marcha lenta. Não é só o combustível que ele gasta. Ele gasta também, provoca alguns danos no motor. Por exemplo, baixa lubrificação nos componentes superiores, na parte do cabeçote. Você vai estar, quando seu veículo está em marcha lenta por muito tempo, você vai estar danificando essa parte lá de cima. Baixa lubrificação nos pistões, no bico injetor, na parte interna do motor. Se o veículo permanece muito tempo em marcha lenta, a lubrificação é mais lenta, mais baixa a pressão. Então, com isso, você danifica a parte interna do motor. E baixa lubrificação nas bronzinas e mancais do eixo. Também você vai provocar um desgaste nas bronzinas excessivo quando você deixa o veículo por muito tempo em marcha lenta. E, por final, baixa lubrificação no turbo. Ou seja, se você permanece muito tempo em marcha lenta, além do consumo de combustível, você vai estar também diminuindo a vida útil do seu motor. O seu conta-giro é dividido em algumas partes. Tem a parte de marcha lenta, tem a parte verde, que é a parte de torque, tem a parte de potência, a parte do freio motor e a parte vermelha, que é a parte de perigo. Ou seja, se você está descendo uma serra, você está com o freio motor ligado e seu ponteiro está no iniciozinho do verde, seu freio motor vai estar ineficiente e mostra o que você está com a marcha errada.
Então, a dica que eu dou: qual é a marcha que eu desço uma serra? A mesma que eu subo. Se estiver carregado, eu só consigo subir uma serra de segunda. Eu vou descer carregado, eu vou descer de segunda. Porque eu vou descer seguro, se o veículo segurando na marcha, o freio motor ligado, eu vou usar o freio de serviço somente para controlar a velocidade. Então, o conta-giro é feito para isso, passa a ser sua bússola, seu guia. Vou trabalhar com ponto na faixa verde. Quanto mais tempo eu andar na faixa verde, mais econômico o meu veículo vai estar. Algumas dicas importantes. Aproveite o máximo da faixa verde de torque. É onde você vai ter um melhor torque, é onde o veículo vai estar com o melhor rendimento. Quanto menos mudança de marcha, melhor. Mantenha a velocidade média constante, ou seja, pare com aquele negócio de frear e acelerar. Mantenha a sua velocidade. Mantenha o tempo mais tempo possível em ponto extra econômico. O ponto extra econômico é o que? O meio da faixa verde do seu conta-giro. Ali é seu ponto extra econômico. Então, quanto mais tempo eu permanecer nesse ponto extra econômico, mais econômico meu veículo vai estar. Motorista como gestor do veículo. Isso é fato. O motorista hoje precisa ser gestor do veículo, afinal é sua ferramenta de trabalho. Então o checklist tem que ser feito para a sua segurança, para a segurança do colega que vai pegar o carro depois, para a segurança da empresa. Então faça o seu checklist. Organização da cabine. Você precisa, é sua casa por alguns dias. Então você precisa se organizar, precisa manter a sua cabine limpa. Você precisa se organizar para o quê? Se você vai viajar novamente, você vai pegar uma cabine limpa, e se seu colega for viajar, vai pegar uma cabine arrumada, uma cabine limpa. Então isso faz parte da condução padrão de Macol. O que inspecionar antes da operação? Inspeção visual. Eu vou pegar o carro está aqui parado no estacionamento para viajar, eu tenho que dar uma volta no carro. Como é que está meu carro para viajar? Eu tenho que verificar como é que está o óleo de motor, níveis de fluidos, pressão dos pneus, funcionamento das luzes. Eu preciso ter tudo isso sobre minha responsabilidade. Eu preciso saber se está tudo ok. Porque é disso que depende da minha produtividade, de viajar, iniciar a viagem e voltar no tempo marcado. Então eu preciso ter esses sentimentos aguçados para saber, vem cá, como é que está o meu óleo do motor? Ah, mas a oficina olha. Mas a ferramenta é minha, quem viaja sou eu. Então deixa eu buscar como é que está o nível desse óleo. Principalmente se eu perceber que o veículo tem um vazamento de óleo. Níveis e fluidos, como é que está a água do para-brisa? Na hora que estiver viajando à noite, começa a cair mosquito no para-brisa, eu vou ter água para lavar o para-brisa? Então tudo isso faz parte da operação. Pneu, sai calibrado, mas eu posso passar de repente num espinho, num prego, furar o pneu, e aí eu viajo e danifico o pneu, perco uma carcaça de um pneu. Então eu preciso dê uma paradinha, olha como é que está o estado dos meus pneus. E o que inspecionar durante a operação? O conta-giro hoje passa a ser sua bússola, tá? Você precisa estar olhando para o conta-giro, porque é nele que vai determinar sua rotação, troca de marcha, rotação, trafegar no ponto extra econômico, não exceder a faixa amarela lá para a faixa vermelha, que aí você vai danificar o motor, não permanecer em marcha lenta. Então o tacômetro, no caso do conta-giro, passa a ser sua bússola hoje. O velocímetro, claro que eu preciso estar olhando a velocidade que eu rodo, que eu preciso estar obedecendo tanto a exigência padrão de Macol de velocidade, como a exigência da pista. Manômetro, o marcador de ar lá do balão, principalmente se eu estou começando, antes de começar a descer uma serra, eu preciso dar uma olhada no balão, piso no freio, verifico como é que está a perda de ar do balão. Se eu apertar o freio e esse ponteiro tem uma descarga muito grande, eu estou com um problema no freio, então eu tenho que parar imediatamente antes de começar a descer.
para verificar o que é. Luz de advertência. Eu tenho que conhecer as luzes de advertência do painel do meu carro. E hoje, se você acende uma luz lá, você não conhece, vá para a internet. Hoje é um item, um material de consulta. Com certeza você vai achar lá que lâmpada é essa e o que ela significa. E por final, os carros que têm computador de bordo, trabalhar com computador de bordo para você monitorar a sua média de combustível. Para você saber o que você está consumindo, qual é o percurso melhor que você faz à média. Ou seja, para na hora que a empresa te cobrar, você poder até justificar, olha, eu peguei um desvio que tinha lama, que estava chovendo, tinha buraco, tinha muita entrega, mas eu preciso ter isso, esse controle. Então, se você trabalha com computador de bordo, olhando para o computador de bordo, que os carros disponíveis, não são todos, você vai conseguir monitorar isso. E o que inspecionar depois da operação? Abastecimento, quando for o caso, luzes e pneus, como é que tá? Parei no posto, como é que tá minhas luzes? Tá tudo ok? Como é que tá a pressão dos meus pneus? Porque no posto você vai parar para dormir e você vai ter condições de buscar uma ajuda se necessário, se tiver algum problema relatado. Vazamentos, levantou no outro dia para fazer uma viagem, verifica se seu carro não tem algum vazamento de óleo, de água, porque você estando no posto, você tem uma condição melhor de atendimento. De repente você sai, roda 30, 40 quilômetros, uma mangueira estava vazando, a água acaba, o carro do superaquecimento e você fica na estrada sem conseguir fazer vai esperar um socorro e atrasando, ou seja, provocando a sua improdutividade. Cuidado com os pneus, é um segundo item hoje de custo da frota, primeiro vem combustível, depois pneus. Então é comum, às vezes o pneu fura e você vem rodando para chegar aqui na garagem da Dimacol, e isso danifica a carcaça. E perdemos o pneu. Uma carcaça do pneu que teria 2 vidas, 3 vidas aí ainda, você perde a carcaça porque um pneu que vem furado ali da cidade de Biaçucê, por exemplo, ela roda 25 km, ele furado, ele vai chegar aqui com a carcaça danificada. Então tenha muito cuidado com os pneus. Furou, procure trocar logo. Estradas com buraco, com cabeceira de ponte muito acentuada, principalmente quando você sai com peso, com carro pesado. Tenha muito cuidado com isso, porque o índice de perda de pneu estourado é grande aqui na Dimacol. E a gente precisa melhorar isso. É o quê? A gente sabe que roda por estradas muito ruins, mas o que está sob o meu controle? A estrada ruim está sob meu controle? Não. A Dimacol vai deixar de vender para esses lugares? Não. Então, o que está sob meu controle é o quê? Conduzir o veículo de forma diferente, de forma mais suave. O carro está pesado, a estrada está ruim, então eu tenho que ter mais esse cuidado acentuado em relação a isso. E onde o motorista pode contribuir para baixar o custo com os pneus? Evitar aceleração brusca, evitar frenagem brusca, usar mais o freio motor. Em subidas, evitar um autogiro, ou seja, estou subindo uma serra, eu não preciso estar mudando de marcha, vou jogando o RPM lá para cima, mudar de marcha, daqui a pouco o carro pede marcha mais fraco, mais forte, e eu fico indo e voltando da marcha. Eu boto um giro, sei que meu carro vai subir naquele giro, só em vez de estar lá quase no amarelo, eu mantenho na faixa verde e termino de subir. Evitar superaquecer os tambores de freio. Novamente, estou descendo uma serra. Além de quando você usa o freio motor e a marcha correta, você vai estar evitando o gasto de combustível, você vai estar evitando o aquecimento nos freios, ou seja, economia de lona e tambores, e você vai estar ajudando no desgaste do pneu também. Porque o pneu de dentro ele aquece, termina ressecando o talão. Então, quando eu uso o freio motor, é uma cadeia de economia que eu provoco. Deixo aqui um recado seguinte: você vai se tornar um motorista referência se aplicar essas dicas, mas precisa praticar 1, 2, 3 vezes até seu cérebro acostumar com a nova demanda. Quando a gente adquire um vício ou a gente tem um mau hábito, você não tira de um dia para o outro. Então você precisa ter atenção nesse vício ou nesse novo hábito e trabalhar a aquisição desse novo hábito ou a eliminação desse vício vários dias, monitorando até você perder
o hábito de fazer essa coisa ruim, vamos dizer assim. Imagine você depois de um treinamento, você realmente se torna um profissional mais qualificado. O mais importante que a gente deixa aqui, o mais importante é a sua dedicação, a sua atitude. Economia é atitude. Se você não tiver atitude para economizar combustível, você não vai mudar nada. Se você não tiver atitude para você economizar pneu, você não vai mudar nada. Então deixa o recado aqui, procure mudar os hábitos, os maus hábitos, eliminar os vícios, criar novos hábitos, que você vai se tornar mais produtivo e você vai se tornar um condutor padrão de Marcol. Um grande abraço.